Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler o Salmo 150, irmãos. Aleluia. Que Deus possa abençoar aqueles irmãos que já chegaram e aqueles que ainda estão a caminho. Amém. Salmo 150. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Amém. Fala assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com salto de harpas, louvai com adufre e flautas, louvai com instrumento de corda, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Nessa noite nós possamos prestar a Deus o louvor e adoração, porque Ele é digno de toda a honra. Amém? E nesta noite, irmão, nós iremos dar início com a oração, apresentando aqueles irmãos que se encontram enfermos, né? Nosso pastor Marcelo Afonso, nosso irmão Marquinho, né? Nosso irmão Ezequiel, eu vi ele hoje, falou que está com suspeita de Covid também. Amém? A irmã missionária Cleonice, né? Os irmãos irão apresentar aqueles irmãos que os irmãos estão sentindo falta aqui no culto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesta noite nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, meu Pai, a qual o Senhor nos concede, meu Deus, de estar mais uma vez na tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, a qual o Senhor nos concede, meu Pai, de estar na tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, meu Deus, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, meu Pai. Ó, meu Deus, nesta noite nós apresentamos esse trabalho nas tuas mãos, Senhor, toma a direção, meu Pai querido. Meu Deus, venha fazer a tua vontade nesta noite, meu Deus, venha tomar, meu Deus, a primazia, meu Pai. Venha tomar, meu Deus, o primeiro lugar neste culto, meu Deus, porque tu és o centro, meu Pai, de toda a atenção nesta noite, meu Pai. Ó, meu Deus, também nesta oportunidade, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, aqueles irmãos, meu Pai, que se encontram enfermos, meu Deus querido, por esse momento, Senhor, ele não pode estar aqui nesta noite, meu Pai. Ó, meu Deus, nós apresentamos, meu Deus, o pastor Marcelo Afonso, meu Pai, juntamente com a sua família, meu Deus querido. Meu Deus, abençoa os teus servos, Senhor. Meu Deus, eu apresento a missionária Cleonice, meu Pai querido. Ó, meu Deus, tu és o Deus que visita, vai visitar ela neste momento, meu Pai querido. Ó, meu Deus, também eu apresento o Senhor, o irmão Ezequiel, meu Pai, que se encontra enfermo, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, restaurar a saúde de cada irmão, Senhor. Meu Deus, eu apresento a vida da irmã Vanusa, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai, a cada irmão, Senhor, que se encontra enfermo, meu Deus, que se encontra sem força, meu Pai, por estar na tua casa, meu Pai. Ó, meu Deus, toma a direção deste trabalho, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa fazer a tua vontade nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Convido o Edinaldo para estar louvando o zinho da harpa. Amém, irmãos? Nosso irmão Marquinho também, irmãos, ele está enfermo, por isso que ele não está aqui nesta noite, juntamente com a sua família. Amém? Glória a Deus, sol da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira deste santo, nossa vida já seguiu. O Senhor os conselheiros
subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando e nos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, aleluias. Hino de número 291. O de cruz erigir, perante a fugir, como emblema de renome. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
Hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração alegre está, na tua voz ouvir, enche-me de louvores, e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, vive-te ele for. Fala-me cada dia, sempre em teu amor. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, atende os santos dons. Queremos consagrar-se para as tuas vidas lá, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, vive-te ele for. Fala-me cada dia, sempre em teu som, ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e a tua santa graça, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Amém. Deus te piedade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, amados, capítulo 1, a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 11, aleluias. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 11. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham, meditando na palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor:
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste. E glória a Deus, aleluias. Meus amados, nesta noite foi entoado o hino, aleluia, o rei está voltando. Glória a Deus. E essa promessa, amado, foi feita ali para os seus discípulos. Mas essa promessa, amado, está nos nossos corações até hoje, porque nós aguardamos a vinda do Senhor. Aleluias. E como diz a santa palavra, nós não sabemos o tempo e nem a hora. Aleluia. Mas o Deus nosso, com todo o seu poder, Ele sabe. Mas o que o Senhor manda a nós esperar, e esperar andando, e esperar fazendo a obra. Aleluias. E nesta noite, amado, se você der lugar, comece a adorar o Todo-Poderoso, aleluias. Dá lugar ao Espírito Santo do Senhor, porque nós sabemos, amado, que Jesus está voltando para nos levar, aleluias. Igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, igreja que reconheceu o sacrifício de Cristo. Então nessa noite nós vamos orar, agradecendo o Senhor por esta palavra, orar também pela nossa família, amados, porque não é só eu que quero ir, aleluias, mas eu quero que toda a minha família vá conosco. Então quando nós levantamos a oração, você lembra do seu filho, lembra da sua esposa, lembra de um ente querido, aleluia, a qual está afastado dos caminhos do Senhor, para que o Senhor possa tocar no coração deles, e eles fazer parte dessa igreja, a qual vai subir para o céu. Senhor, meu Deus, papai querido, nesta noite eu te agradeço, papai amado, pela tua palavra. Meu Deus amado, a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não tarda em vir. Papai amado, nós não sabemos a hora e nem o dia, mas nós temos que ficar atentos, papai amado, esperando a tua volta. Aleluias. Papai querido, porque eu sei que o Senhor virá como um ladrão de noite. Aleluias. Mas que a tua igreja, papai amado, nessa noite esteja preparado, como diz a tua santa palavra, como o Senhor mesmo falou aos seus discípulos, para esperar, aleluias, que nós viemos estar atentos, papai amado, para receber, papai amado, para ouvir, meu Deus amado, aquele grande dia. Ah, papai amado, e também, meu Deus amado, eu quero apresentar ao Senhor nesta noite, a cada família, Senhor, meu Deus amado, que se encontra, papai amado, muitos na tua presença, mas que tem um ente querido, papai amado, que tem afastado dos teus caminhos. Papai querido, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, que o teu Espírito Santo, papai amado, possa tocar e convencer, papai amado, através da palavra, através da pregação, através do testemunho, Senhor Deus, e trazer de volta para os teus caminhos, para a tua casa, papai amado, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele venha se arrepender, Senhor. E nesta noite nós clamamos, Senhor, e eu apresento a cada família dos nossos irmãos que aqui está. Papai amado, que eu sei, meu Deus amado, que eles têm clamado por alguém da família. E eu sei, meu Deus amado, que as orações feitas na tua casa estão sendo ouvidas nesta noite. Que o Senhor possa agir, meu Deus amado, na vida de cada um. E assim nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar nosso pastor, Zé Filho. Nossa diaconisa Nélia está com a oportunidade. Amém, Manélia? Manélia está com a oportunidade. Senhora mesmo. Amém? Enquanto isso, os irmãos podem adorar,
louvar o nome do Senhor, amém? Logo após, a diaconisa Marluz, amém, irmã Marluz? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Também me sinto alegre de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. No oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, irmão, de estarmos louvando e glorificando o nome dEle. Eu gostaria de louvar o Senhor com o hino da harpa, número 83, que os irmãos possam me ajudar nesta noite. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o rio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua irmã Marluz. Irmão, eu queria dar oportunidade para a mãe da irmã Natália. Eu esqueci o nome dela. Amém, irmã? A mãe da irmã Natália? Crê não? Amém. Deus abençoe. Amém? Nosso pastor Marcelo está com a oportunidade também nessa noite. Dar uma palavra. Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos sentindo muita falta de muitos irmãos, né, amados? O nosso pastor está enfermo, né? E a igreja continua orando pelo nosso pastor, homem de Deus,
que tinha tido muito zelo por esta obra. Graças a Deus, orar pelas almas dos irmãos. E nós temos que orar, interceder para a família do pastor e pela vida dele. E todos que estão enfermos, amados. A irmã Vanosa, que está internada. E nós temos que continuar orando, intercedendo. Amém, amados? Para a glória de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, quero ler aí 1 Pedro, versículo 15, que diz assim: antes santificais a Cristo, somos Senhor em vosso coração. Estais sempre preparada para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdi a razão da esperança que há em vós. E tendo uma boa consciência para naquilo que ele fala mal de vós, como de malfeitores e que qualquer confundidos, o que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor que pedaçais fazendo bem, e a vontade de Deus, assim que, porque fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando a verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito, no qual também foi e pregou ao Espírito em prisão. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, temos que ter paciência no Senhor, mesmo que alguém te afronta, você que tem que estar perseverando no Senhor, porque o nosso Deus amado, o próprio Cristo, Ele padeceu na cruz por nós, pela humanidade. Então nós temos que estar firme, constante no Senhor, nosso Deus. E diz mais que nós temos que ter paciência de responder qualquer pergunta. Aleluia! Nós temos que estar preparados a buscar, a ensinar no reino de Deus. O próprio Cristo padeceu na cruz, foi afrontado por muitos, aleluia, mas Ele morreu a favor de nós que somos pecadores. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Jesus Cristo, Ele nos deu exemplo, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus, Ele padeceu, aleluia, na cruz, mas foi subido ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Essa é a certeza do crente, amado, de estar firme, constante na presença de Deus e saber que Jesus Cristo padeceu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, e Ele vive diretamente do lado do Pai, aleluia, e nós temos que continuar perseverando em Cristo Jesus, aleluia, firme em Cristo Jesus, aleluia. Muitas vezes a minha esposa fala assim: você está desanimado para ir para a igreja hoje? Eu digo, mas meio desanimado, nós temos que estar lá. Porque se a gente ficar em casa, no outro dia a gente é mais desanimado ainda e ainda não vai mais. Aleluia, não tem que ser o desânimo que tem que nos parar, amados. Nós temos que ser constante no Senhor. Nós temos que estar firme, constante no Senhor, porque Ele é a única esperança, é Cristo Jesus. Ele não nos ampara, nos abala nós. Ele está firme conosco. Se nós continuar firme, aleluia, Ele está conosco diariamente. Aleluia. E nós temos que pedir diariamente sabedoria ao Espírito de Deus.
Aleluia. Cada dia nós temos que estar perseverando em Cristo Jesus, buscando a presença de Deus. Porque, amados, se nós morrer em Cristo, mesmo nessa enfermidade, nós temos que ter a certeza que nós vamos ressuscitar e vamos estar à direita de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Deus Santo. Não é enfermidade, não é nada que podemos nos parar. Nós temos que continuar firme no Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu tenho comparado, amados, aleluia, os irmãos estão sempre usando máscara, os irmãos estão andando firme, estão aí, andando no procedimento da saúde. E eu vim de lá para cá, observando, cheio de gente nos bares. A igreja está usando as máscaras, o gel. Mas a gente vê os bares, as pessoas estão lá tomando cachaça. Ninguém está usando máscara. E aquela aglomeração. Mas a igreja do Senhor é obediente, aleluia. Mesmo nós sabemos, amados, que Jesus Cristo nos protege. Mas a igreja é obediente, para a glória de Deus, aleluia. Deus Santo. Aí nós vemos a diferença, quando diz lá em Malaquias, entre o justo e o injusto. Aleluia. Deus vai ver a diferença, Deus vê a diferença entre o ímpio e o justo perante Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar nós. A Esther, quer louvar o Senhor, Esther? Fica então, irmã velhinha, louvar a Deus, Senhora, em nome de Jesus. Amém. Logo após o pastor vai estar apresentando nossos visitantes, amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Agora de tarde a gente foi dar uma olhadinha no nosso celular, né? Que a gente sempre escuta no YouTube. Aí meu celular apagou tudo, então a gente não tem nada. Até mandei uma mensagem para a Chay ali. Falei, se por acaso as crianças vierem hoje, a gente recebeu a oportunidade, a gente não deu nem tempo, né? De estar ali com o playback reservado para as crianças. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente tem os músicos para a gente estar adorando o Senhor. E eu vou estar adorando o Senhor com o hino da harpa 469. Só que antes de adorar o Senhor com esse hino, eu queria contar um testemunho, porque, né, nem sempre eu estou podendo vir para a igreja por causa da faculdade, né? As aulas são online, eu tenho que estar ali presencial. E é bem difícil para mim, porque a professora quer ver o rosto, aí o tempo todo ali cobrando, né, para marcar presença. E aí no domingo, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, é bênção, né? Então, passou uns dias aí, eu tinha uma árvore ali do lado de fora da minha casa, pequenininha, resolvi cortar ela. Eu vou cortar essa árvore porque ela está incomodando debaixo da lixeira, né? Peguei um facão, fui lá e cortei. Quando eu comecei a cortar, eu bati nos meus 2 dedos da mão. E entrei para casa e falei para Geraldo assim, Geraldo, perdi meus 2 dedos da mão. Quando eu olhei, aí eu já caí assim, sentei no sofá. Eu tinha certeza que já não tinha mais dedo, porque a facãozada foi muito grande. E aí, eu bebi um pouco de água e recobrei assim a consciência, porque eu fui em outro mundo, né? Aí eu nem sangrar não sangrou, eu achei estranho. Como é que alguém corta com um facão, de cortar essas árvores aí e não cortar o dedo e não sair sangue, mas mesmo assim tinha abrido um buraco muito grande. Falei, pegou meus ossos, né? Vou chegar lá, vou ter que enfaixar a mão, engessar alguma coisa. Aí fui ali para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, olha, já passou um tempinho bom e não houve um sangramento aí, a coagulação foi muito rápida e não vai precisar nem dar ponto. E não pegou nem um pedacinho do facão nos seus ossos. Eu vi que foi milagre de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor, quando ele estava ali na cruz, nenhum dos ossos do Senhor foi quebrado, as pernas dele não foi quebrada. E nós, servos de Deus, eu falo, Senhor, não deixe que eu nunca quebre um dos meus ossos. E assim,
para quem não vai dar para ver na câmera, mas tem menos de um mês. Em 3 dias eu já quase não tinha nem cicatriz. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem dado livramento. Se eu for parar para contar aqui, eu vou tomar todo o culto. Eu vou sentar aqui e vou tomar todo o culto, porque o Senhor tem feito grandes benefícios na minha vida, na minha família, e Deus tem cuidado de nós. Então vamos adorar o Senhor. 469. Quando angelical trombeta neste mundo explodir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome pronunciar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E o meu nome vai na glória. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, gozo faz minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Nós estamos aguardando o Senhor nos chamar, meus amados. Nesta noite, amados, é com muita alegria, aleluia, em nosso coração. Eu quero aqui apresentar nosso irmão Ananias. Levanta as tuas mãos aí, meu irmão. Irmão Ananias. Glória a Deus. Então, seja bem-vindo, nosso meio, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a irmã Luísa. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que é que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos.
em nome de Jesus, e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Oh, glória. Sinta-se bem, viu, meus irmãos? Aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Aleluia. Também o conjunto Brilho Celeste já se encontra com sua oportunidade, em nome de Jesus. Conjunto Brilho Celeste cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Lá no céu nós iremos continuar, irmãos, adorando a Ele. Amém? Aqui é apenas um ensaio. Aleluia. Nossa irmã Margarete está com a oportunidade. Bem, irmã Margarete, esposa do irmão Jacques Nalan. Amém? E cá Ezequiel, está com a oportunidade. Irmão Ezequiel, está com a oportunidade nessa noite de expressar aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Em todo tempo Deus é bom. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Eu estou feliz e alegre de estar aqui na casa do Senhor, juntamente nós, irmãos, reunidos, para que nós possamos prestar o nosso culto racional a Deus. E nessa noite eu estarei lendo o Salmo de número 127, do versículo 1 ao versículo de número 3. Salmo, livro dos Salmos, o número é 127, a partir do versículo de número 1 ao de número 3. Nos diz o seguinte: Cântico dos degraus, de Salomão, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. E também a todos que acompanham-nos pela live. E irmãos, nesta passagem, nesses salmos, vai nos deixar claro o seguinte, que se o Senhor, Ele não edificar a casa, que em vão trabalham aqueles que edificam. Um pedreiro, o mesmo aquele que está responsável pela parte de construção, quando ele começa a construir uma casa, se ele começar desde a base, colocar ali os tijolos, até o ponto dela estar pronta, porém, será em vão se o Senhor não edificar a casa, porque que ainda que a casa seja edificada, se o Senhor não edificar, todavia será em vão para aquele que a edifica. E também está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isto é, a sentinela, o guarda. E eu creio que os irmãos tiveram a oportunidade de ir a uma escola pública, ou mesmo a um posto de saúde, ou mesmo a algum lugar pertencente ao governo do Distrito Federal, em Brasília, na nossa cidade. E ao entrar, eu creio que os irmãos podem perceber que ali tem um guarda, ali tem um vigilante, que está responsável por vigiar. Porém, se o Senhor não guardar a cidade do Brasil é Brasília, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o guarda. E também está escrito que inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores. O que é pão de dores? Dores, porque se refere ao trabalho penoso, pelo qual esse pão é ganho, o trabalho penoso, o trabalho duro. E
o Senhor deixa claro que, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. E um jornal brasiliense, em certo ano, ele avaliou que mais de 7% da população brasileira, eles têm tomado medicamentos para que assim eles possam dormir, para que assim possam sentir sono e dormir. Quando nós sentimos sono, então certamente vamos dormir, mas que nós venhamos ter essa certeza no que está escrito, que o Senhor dá Ele, o próprio Deus, aos seus amados o sono. Então, se o sono tem sido concedido, é por causa de Deus. E o mesmo Deus dá aos seus amados, aqueles a quem Ele ama, o sono, que alguns não têm, mas que tomam medicamentos para que possam ter sono e assim dormir. E também nos fala dos filhos. Nos diz que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Fruto do ventre, perceba a palavra. Quando uma mulher, ela está grávida, a criança que está sendo gerada no seu ventre, ela começa a formação desde o embrião ao feto, e vai passando, irmãos, os meses. Passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto, até o 9º mês, que é o mês propício para que a criança ela venha nascer ali, que está sendo gerado no ventre, isto é, o útero de sua mãe. E quando chega esse 9º mês, é o mês para que a criança seja retirada do ventre da sua mãe, do útero da sua mãe, e assim venha nascer. Mas há algo aqui interessante, a palavra do Senhor nos mencionando que o fruto do ventre, ele é o seu galardão. Aquilo que está no ventre da mulher, isso é o galardão, isto é a recompensa, porque os filhos, eles são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, aquilo que está sendo gerado no ventre, no útero da mulher, essa é a recompensa. E que a paz do Senhor permaneça com os irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus possa abençoar. Bem, convido o irmão Dinaldo para estar louvando ao Senhor. Nós estaremos recolhendo os dízimos da oferta, amém, irmãos? Você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, contribui nesta noite, irmãos. Amém? Glória a Deus, saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Porque
Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele chegar a hora em que a morte enfrentarei sem terei vitória, verei na glória ao ver Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida ela está nas mãos do meu
Sem dúvida, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar nosso irmão Edinaldo. Amém, irmãos? Nessa noite, bora ficar em pé, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso diácono Alain. Amém? O presbítero Roberto vai estar orando. Amém? É, diácono. Glória a Deus. Então vamos orar. Diácono Alain, se aproxime, Alain. Pai querido, Deus da glória, Deus todo-poderoso, te apresentamos, ó Pai, o teu servo, meu Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha usar a boca dele, que o Senhor venha usar o coração, a mente, assim como o Senhor instruiu ele, meu Pai, para falar com o teu povo, para falar, meu Pai, com aqueles, meu Pai, que precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra, meu Pai, que vamos avançar, que iremos conseguir, meu Pai. Então, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, use o teu servo nesta noite de uma forma especial e tremenda, meu Pai. Que fale, meu Pai, a cada coração nesta noite, Pai. Assim, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma palavra. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. É porque Ele vive, que foi cantado aqui agora, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 73. Salmos 73. Do verso 1 até o verso 17. Amém? Eu vou ler, os irmãos ouçam, por favor. Amém? Que fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros, pelo que a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as suas imaginações no coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho afligido e castigado, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém? Pode se assentar. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, Deus, a cada dia, a cada momento, Ele tem nos dado a oportunidade de louvarmos, de engrandecermos e de exaltarmos o nome do Senhor. Como sempre, alguns irmãos, e até mesmo eu já falei, nós somos privilegiados, e isto é uma verdade, nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite, de termos o conhecimento, de termos a clareza, de se locomover para a casa do Senhor, de vir para a casa do Senhor, receber dele o melhor, porque é somente Ele que tem o melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A respeito do texto que nós lemos aqui nesta noite, que eu li aqui nessa noite, vai nos falar acerca de um grande servo de Deus, nos fala acerca de um grande homem de Deus, um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. E Deus, nós podemos falar assim, Deus na sua misericórdia, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele nos permitiu, ou permitiu, que Ele passasse por essa situação, para que nós também tivéssemos, ou ouvíssemos, ou entendermos essa experiência que Ele teve, porque isso aqui não foi escrito em vão. Deus não permitiu Asaf passar por isso. O nome dessa pessoa, desse grande servo de Deus, é Asaf. Deus não permitiu que Asaf passasse por essa situação simplesmente para ele ter uma experiência, simplesmente para ele. Deus deixou Asaf passar por essa situação para que eu e você tivéssemos, entendêssemos essa experiência. Por quê? Porque esse salmo que nós lemos aqui, esse salmo que está na palavra de Deus, nós podemos falar que ele foi um salmo escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas é um salmo mais do que atual. Por quê? Porque ele fala dos nossos dias, ele fala da minha vida, ele fala da sua vida. Agora, quem era Asaf, irmão? Asaf, ele era da tribo de Levi. Ele foi separado para servir ao Senhor, porque todos que eram da tribo de Levi, eles eram separados para servir na casa do Senhor. A Bíblia nos fala que Asaf, ele serviu ao reinado de Davi, ele serviu sendo ministro, ele serviu sendo um dos chefes do ministério de louvor ali no reinado de Davi. E a Bíblia vai nos falar, a palavra de Deus vai nos falar que quando Deus coloca no coração de Davi para que Davi venha construir um templo para Deus, a palavra de Deus vai nos falar que Davi ali ele chama Asaf também, ele coloca Asaf para quê? Para também tomar conta dessa situação. Mas a palavra de Deus vai nos falar que Davi, ele não pôde construir o templo para a casa do Senhor, ficou em responsabilidade do teu filho Salomão. E depois de aproximadamente 7 anos que Davi morreu, que Salomão assumiu o trono, e que o santuário, que o templo de Salomão foi construído, a palavra de Deus nos fala que ali estava Asaf, liderando o ministério de louvor, ali na inauguração do templo. E a Bíblia nos fala que essa inauguração, a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais para frente, irmão, nós vamos verificar também o tamanho da intimidade que Asaf ele tinha com Deus, porque a Bíblia vai nos falar que Asaf também era profeta, e Asaf ele profetizava ao som do instrumento. E aí, irmão, nós podemos imaginar, tamanha era a presença de Deus através daquele homem profetizando, através do som dos instrumentos. Então era um homem que tinha que ele tinha uma ligação direta com Deus. Não era qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que não tinha um conhecimento do Deus Altíssimo, não era qualquer pessoa que não tinha conhecimento dos feitos que Deus havia feito através do povo de Israel. Era um homem que tinha conhecimento. Era um homem que tinha uma ligação direta com Deus. Era um homem que clamava a Deus todos os dias. Era um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos falar dessa experiência. Nós podemos falar que é uma experiência um tanto
maravilhosa para nós. Por quê? Porque nos faz entender a situação que nós vivemos hoje. A Bíblia vai falar assim, ó, ele fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf, ele reconhece que Deus, ele é bom, que Deus, ele é bom em todos os seus desígnios. E aí no verso 2 ele vai falar: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Ou seja, Asaf quase abandonou a sua fé, Asaf quase deixou tudo para trás, todas aquelas experiências de ministro de louvor, toda aquela experiência de ver a glória de Deus tomar conta da casa, toda aquela experiência de ver Deus agindo através dele, através de profecias que ele era profeta. Asaf quase se desviou, ele quase deixou tudo para trás. Por quê? Vai falar o verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele teve, podemos falar assim, inveja talvez da pior espécie que existe na face da terra. Por quê, irmão? Porque a pior espécie, porque não existe nada mais lindo na terra, não existe nada mais lindo no ser humano do que a humildade. Quando nós somos humildes, existe um ditado popular que a humildade, ela entra em qualquer lugar. Então Asaf, ele teve inveja daquele homem altivo, ele teve inveja daquele homem soberbo, ele teve inveja daquele homem arrogante, daquelas pessoas arrogantes, que quando passa por você, quase pisa no você e não fala com você, daquelas pessoas que olham para o ser humano e pensa que o ser humano não é nada, para aquelas pessoas que olham talvez para um pobre, pela sua aparência, porque não está bem vestido, talvez pela cor, e passa por ele e simplesmente meneia a cabeça como se ele não fosse nada. Asaf teve inveja dessa pessoa. Asaf teve inveja dessa pessoa. Mas ele esclarece porque ele teve inveja, foi uma experiência que ele teve. Ele vai falar no verso 4: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele quer dizer que até na morte eles estavam seguros, né? Aí nós vamos para o verso 2: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros. Isso nós vemos todos os dias, né? Mas aí, irmãos, eu quero sair aqui um pouquinho do texto, e eu quero conjecturar com você, eu quero imaginar com você, eu quero que você, nesta noite, talvez se coloque no lugar de Asaf. Por que que Asaf, ele teve essa imaginação? Por que que Asaf, ele teve esse questionamento para com Deus? Talvez, irmãos, Asaf, ele estava passando uma dificuldade. Talvez Asaf estava passando um problema seríssimo. Talvez Asaf estava passando por um problema que ele simplesmente não tinha como resolver. Talvez ele estava passando por um problema financeiro na sua casa. Talvez Asaf estava passando por um problema na sua casa em relacionamento com a sua esposa. Talvez Asaf chegou na sua casa e olhou para a sua esposa, viu a sua esposa talvez enferma, talvez viu o seu filho enfermo e simplesmente ele falava: eu não consigo fazer nada. Talvez ele havia perdido as forças. E isso, irmãos, talvez acontece comigo e com você. Asaf, talvez ele foi pego por um minuto de não vigilância, e ele caiu nessa armadilha. Mas quantas vezes, talvez eu e você não fomos pegos com esse pensamento: Pai, Senhor, os ímpios prosperam, mas Senhor, eu sou obediente a Ti, eu sou reto, eu sou sincero, mas Senhor, eu tenho colocado todos os dias a minha vida nas Suas mãos, e eu não tenho visto a solução para os meus problemas, eu não tenho visto a prosperidade entrar, eu não tenho visto
soluções. Eu não tenho visto os meus sonhos ser realizados. Talvez, irmãos, eu e você já fomos pegos por esse pensamento, por esse sentimento. Mas eu quero falar para você nessa noite, que esse sentimento não é simplesmente um sentimento, talvez, que você passou, que você teve por um momento. Não é privilégio somente nosso, porque nós somos seres humanos. A Bíblia vai nos falar de um homem, uma história bastante conhecida, a história de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia nos fala que Jó era um homem sincero. A Bíblia nos fala que Jó era um homem reto. A Bíblia nos fala que Jó era um homem fiel a Deus. Mas a Bíblia nos fala que um dia Satanás chegou a Deus, chegou diante dos filhos de Deus, e a Bíblia nos fala que Deus olha para Satanás e fala da seguinte forma: viste o meu servo Jó, homem reto, homem sincero. E a Bíblia nos fala que Deus ainda fala assim, que não existe outro igual a ele sobre a terra. Mas aí, Satanás, conhecendo, Satanás com a sua perspicaz, com a sua astúcia, fala para Deus: tira tudo que ele tem. Porventura, não é o que você tem dado para ele. Porventura, não é porque você tem prosperado. Porventura, não é porque ele tem uma família maravilhosa, uma família bonita. Porventura, não é porque ele tem sido próspero sobre a terra. Porque a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente da sua época. Porventura, não é por isso. Tira tudo que ele tem e vê se ele não vai blasfemar contra ti. E a Bíblia nos fala que Deus fala para Satanás: pode tirar tudo que ele tem, só não tira-lhe a vida. E a Bíblia nos fala que ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus animais, ele perdeu a sua riqueza. E para não ficar só nisso, a Bíblia nos fala que Satanás, quando viu que Jó não ia blasfemar contra Deus, quando viu que Jó não ia negar a Deus, abandonar a Deus, a Bíblia nos fala que Satanás volta diante de Deus. E a Bíblia nos fala que Satanás fala da seguinte forma: pele por pele, carne por carne, e tudo que o homem tem, ele dará. Sabe o que ele quis dizer com isso, irmão? Olha, tira a saúde de Jó. Tira a saúde de Jó. Por quê? Porque é na saúde que o homem, ele entra no desespero. É na saúde que o homem, ele perde a direção. E Deus falou para ele: pode tocar na saúde dele, toca na carne dele, toca na pele dele, mas não tira a vida dele. E aí, irmãos, Jó, ele chega numa situação que ele estava cheio de úlceras. Ele chega numa situação que ele estava cheio de úlceras, de lepras. E a Bíblia nos fala que ele chega numa situação que ele raspa as suas úlceras com caco de telhas. Ele chegou nessa situação. E aí, ele nos esclarece isso com uma pergunta. Se você for procurar na Bíblia, de todos os livros da Bíblia, Jó foi o homem que mais questionou a Deus. Mas teve um questionamento que me esclareceu mais, que é quando ele fala da seguinte forma: porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? É isso talvez que eu e você questionamos a Deus. É isso que eu e você questionamos a Deus muitas das vezes. Não é, porventura, a perdição para os perversos? Jó questionou a Deus. Um dos questionamentos de Jó foi isso. Mas Jó, irmãos, ele faz um esclarecimento tão lindo, tão maravilhoso no final do livro, que ele fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outro, irmão, Abacuque, um dos profetas contemporâneos, profeta menor. A Bíblia nos fala que Abacuque clama a Deus. Ele fala da seguinte forma: até quando
clamarei a ti, e não me ouvirás? Até quando clamarei por salvação? Abacuque foi um pouco diferente, porque Abacuque ele teve uma resposta imediata de Deus, mas não foi a resposta que ele queria. E aí eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque muitas das vezes nós procuramos resposta, nós pedimos resposta de Deus, e muitas das vezes não é a resposta que nós queremos. Muitas das vezes nós queremos uma resposta e Deus nos dá outra resposta. Você sabe por quê? Porque é Ele que nos conhece, é Ele que é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque também ele clama por justiça. Ele chega a falar que a lei se afrouxa e que a injustiça prevalece. Ele chega a falar isso no capítulo 1. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que o povo de Deus havia se desviado, estava afastado de Deus. E a Bíblia nos fala que a violência aumentava, a corrupção aumentava em Israel. E a Bíblia nos fala da seguinte forma, que quando Abacuque, ele clama a Deus dessa forma, a Bíblia nos fala da seguinte forma: olha Abacuque, Deus responde para Abacuque: olha Abacuque, os caldeus virão sobre Israel. Os caldeus virão sobre Israel, que foi a segunda deportação de Israel. Ou seja, tudo que está aqui, Abacuque, vai ser destruído. Este povo vai ser levado cativo. Esse povo vai sofrer. E Abacuque, ele questiona a Deus mais e mais. Mas a palavra de Deus vai nos falar no capítulo 3 de Abacuque. No capítulo 3 de Abacuque, que Abacuque, ele começa a entender, ele começa a compreender os desígnios de Deus. Ele começa a entender que Deus é soberano e todos os seus desígnios não podem ser jamais interpretados de qualquer forma. E ele começa a entender que Deus é soberano em todos os seus caminhos, em todas as suas definições. Deus, ele é soberano, mas ele fala assim: eu me colocarei numa torre de vigia, e esperarei de Deus o que ele tem para falar comigo. Então eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não está entendendo, talvez você não está compreendendo o que está passando na tua vida, ou na vida de alguém que você conhece, ou talvez em algo que você já passou, mas eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta. Talvez você pode questionar, nós podemos questionar, mas Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como Abacuque hoje, se coloca numa torre de vigia, como uma atalaia, e fala para Deus: Deus, eu estou aqui, fala que o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, irmãos, a Bíblia nos fala que Elias, ele ali no Monte Carmelo, a Bíblia nos fala que Elias, ele desafia 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. E a Bíblia nos fala que ali, Deus, ele revela o seu poder, tanto para Elias quanto para o povo de Israel que estava presente. E a Bíblia nos fala que após Elias clamar a Deus, e o holocausto que Elias preparou ali, em frente aos profetas de Baal ser consumido, a Bíblia nos fala que todos os profetas de Baal e todos os profetas de Acera foram mortos. Mas o interessante, irmãos, disso, é porque depois de Elias ser usado por Deus, depois de Elias fazer aquela proeza e colocar novamente Deus no centro de Israel, porque o povo estava afastado de Deus, o povo estava já adorando os falsos deuses, o próprio Baal, por exemplo. A Bíblia nos fala que após isso, ele recebe uma mensagem de Jezabel, e a Bíblia nos fala que Jezabel fala que assim como ele fez com os profetas de Baal de Acera, assim seria feito com ele no outro dia.
E a Bíblia nos fala que Elias, ele recebe aquela mensagem, e a Bíblia nos fala que ele foge para o deserto de um caminho de um dia. E a Bíblia nos fala que Elias, primeiramente, ele se coloca embaixo de um zimbro, de uma árvore. E a Bíblia nos fala que ali ele deseja a sua morte. Ele fala da seguinte forma para o Senhor: já basta, Senhor, já basta. E deseja no seu íntimo a sua morte. Ele fala da seguinte forma: por eu sou melhor que os meus pais, que já morreram. Por isso que ele quis dizer. E a Bíblia nos fala que Deus envia um anjo e alimenta Elias e dá um alimento para ele, que ele iria andar 40 dias e 40 noites. E aí, irmão, eu quero falar para você: talvez você tenha questionado a Deus, talvez você tenha passado por situações adversas, mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem cuidado dos seus. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que cuida dos seus. Mas Elias não entendeu, Elias não compreendeu o que Deus quis falar para ele. E a Bíblia nos fala que Elias continua a andar, continua a caminhar. E a Bíblia nos fala que ele entra em uma caverna, e ali ele fica. E aí Deus fala com ele: o que fazes aí, Elias? Elias responde da seguinte forma: Senhor, tenho sido muito zeloso com o Senhor dos exércitos, mas o seu povo, o povo de Israel, te abandonou as suas leis, abandonou seus preceitos. Todos os profetas já foram mortos. E aí Deus fala para Elias, para ele poder entender, para ele poder compreender: olha, Elias, levanta-te daí e anda e faça a minha obra. Por quê? Porque eu preservei, eu guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem diante de Acera. Então, irmãos, muitas das vezes o nosso questionamento talvez é simplesmente porque nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos a essência. Talvez muitas das vezes o nosso questionamento é porque nós perdemos a direção. E a Bíblia, a palavra de Deus nos fala: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista continua no verso 16, 15 e 16, ele fala: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. É no santuário. Onde é que é o santuário, irmãos? Aqui é o santuário. Talvez muitos de nós tem passado por situações, por problemas, porque esqueceu o santuário. Porque é no santuário que há milagres, é no santuário que há vida, é no santuário que há transformação, é no santuário que há avivamento, que há reavivamento, é no santuário que Deus, ele fortalece aqueles que estão fracos, é no santuário. A Bíblia vai nos falar sobre Ana. A Bíblia nos fala sobre Ana e Penina. A Bíblia nos fala que Ana, ela era estéril. E uma mulher estéril naquela época, na época de Moisés, todos nós sabemos que era considerada como uma mulher amaldiçoada. Era considerada como uma mulher que não era abençoada por Deus. E a Bíblia nos fala que todos os anos, quando seu esposo Eucana subia para o templo, subia para Jerusalém, a Bíblia nos fala que Penina provocava Ana. Por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E a Bíblia nos fala que, uma certa feita, a Bíblia nos fala que Ana, ela foi para o santuário. E a Bíblia nos fala que Ana começa a clamar a Deus. Ana faz um voto para com Deus. E ali estava o profeta Eli.
ali estava o sacerdote Eli, e a Bíblia nos fala que Ana, ela clamava, ela falava com Deus de uma forma no seu coração, que simplesmente os seus lábios babujavam, simplesmente os seus lábios mexiam, e a Bíblia nos fala que Eli até confundiu aquela mulher com uma mulher que estava bêbada, mas ela fala para Eli, ela fala para Eli, não considere a sua serva como uma filha de Belial, porque eu sou uma mulher atribulada de coração. E a Bíblia nos fala que Eli a abençoa e fala que seja feito o que está no seu coração, que Deus a abençoe conforme você está pedindo. E a Bíblia nos fala que ela concede um filho e coloca o nome desse filho de Samuel. Mas a Bíblia vai nos falar que Ana, irmãos, ela não teve somente um filho. Ana, ela teve 6 filhos. É no templo que você vem conversar com Deus. Não saia do templo. Para você que está me escutando, talvez você está com medo de vir para o templo por causa da pandemia. Talvez você está falando: Senhor, eu estou com medo, eu estou com dificuldade, mas eu quero falar para você: venha para o templo, porque é no templo que é o lugar de cura, é o lugar de libertação. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que cuida de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, irmão, sobre Isaías, capítulo 6. Isaías estava no templo. E a Bíblia nos fala da seguinte forma, a narração: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E a Bíblia nos fala que a glória do Senhor estava no templo. A Bíblia nos fala que Isaías viu serafins, querubins voando de um lado para o outro e clamando: santo, 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 santo é o Senhor. E a Bíblia nos fala que os umbrais da porta do templo ali tremeram. E a Bíblia nos fala que Isaías, ele fala para Deus: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia nos fala que um serafim, ele voou com uma tenaz e purificou os lábios de Isaías. Eu quero dizer para você que é no templo que tem purificação, é no templo que tem limpeza. Talvez você está sem força, porque você não está vindo no templo, porque você não está vindo adorar ao Senhor. Mas a partir do momento que você entra nesse lugar, eu quero falar para você que os anjos do Senhor estão trabalhando neste lugar, por mim e por você. E Deus está aqui para nos purificar com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É no templo que tem purificação, é no templo que nós nos purificamos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus no templo. Mateus capítulo 12, 21. Mateus capítulo 21. A Bíblia fala que Jesus entra no templo, após expulsar os comerciantes que ali faziam comércio da obra de Deus. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele curou coxos, curou enfermos. É no templo, é no templo, é no templo. Venha para o templo, não deixe de vir para o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Asaf, irmãos, ele teve esse questionamento, e Deus resolveu esse questionamento para ele. Ele nos traz 2 versículos que são fundamentais para nós compreendermos esse texto, que é o verso, na verdade, o verso 24 e o verso 25. Primeiro ele fala: guiar-me-á com o teu conselho, e depois me receberá em glória. E depois me receberá em glória.
Você sabe por quê, irmãos? Tem muita gente, não aqui, talvez não tenha aqui, mas se tiver, porque ninguém faz uma pregação direcionando para alguém, mas se tiver, existem muitas pessoas que estão plantando aqui, estão se preocupando em plantar somente aqui, enquanto na verdade o nosso plantio precisa ser lá. Nós precisamos plantar no reino, nós precisamos investir no reino. Tem pessoas dentro da igreja com talentos maravilhosos, pessoas inteligentíssimas, pessoas que poderiam estar contribuindo para a obra de Deus, mas estão simplesmente escondendo, estão simplesmente desprezando o seu ministério. Por quê? Porque estão querendo plantar aqui, e não é aqui que nós temos que plantar, nós temos que plantar no céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque é para lá que eu e você precisamos ir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus falou, nós não devemos plantar nesta terra, onde a traça, onde a peste corrói, come, porque nós temos que plantar lá no céu. E a Bíblia nos fala que Ele já preparou o lugar. Ele falou que não está preparado, que não foi preparado, já está preparado. Vou vos preparar lugar. Então já está preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra declaração que ele faz, que é impactante, ele fala assim: a quem tenho eu no céu, se não a ti? Ou seja, ele está falando: Senhor, eu estou procurando no céu, eu estou procurando algo. Não há estrela, não há sol, não há astro, não há nada igual a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu reconheço que o Senhor é soberano nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele conclui da seguinte forma: e na terra não há quem eu deseje além de ti. E a pergunta é, irmãos, será que nós realmente temos desejado ardentemente a presença de Deus? Asaf era um homem de Deus, ele sentia a presença de Deus, ele via a presença de Deus agir, ele via a presença de Deus na sua vida em todos os momentos, como homem de Deus e como homem do ministério de Deus, porque ele era um homem do serviço de Deus. E ele faz essa declaração: não existe ninguém nessa face dessa terra que eu deseje mais que ti. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu quero falar para você: nós podemos planejar, nós podemos fazer os nossos projetos, nós podemos fazer os nossos planos, nós podemos pensar em ter um carro melhor, um carro do ano, um carrão, nós podemos pensar em fazer uma faculdade, ter um emprego melhor, mas eu quero dizer para você: nunca se esqueça de desejar Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada, irmãos, para concluir. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Para um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus, para um homem que tem um conhecimento de Deus, aí vai, não existe doença, não existe doença, não existe desemprego, não existe problemas familiares, não existe talvez qualquer tipo de falta de recurso. Não existe nada, irmãos. Não existe nada. Não existe a morte. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Não existe a morte, não existe a vida, não existe a tribulação, não existe a angústia, não existe a perseguição. Foi cantado aqui hoje que mesmo assim que fosse perseguido, mas que nós adoraríamos o nosso Deus, porque não existe nada nessa terra para um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Não existe nada que nos tire da presença do nosso Deus. E aí, irmãos, o ímpio, ele não entende isso. Ele pode até questionar, mas ele nunca vai entender, ele nunca vai compreender. Você sabe por quê? Porque eu não espero ficar nessa terra,
espero um dia morar nos céus com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do que eu estou vivendo, independente do que você está vivendo, primeiramente eu peço para você, não perca a sua fé, porque a Bíblia nos fala da seguinte forma: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não espera em Deus somente nessa vida, espera em Deus para um dia morar no reino de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Ele tem cuidado de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. E para você que está nos ouvindo, venha para o templo. Venha para o templo, porque Ele aqui quer fazer obras maravilhosas nessa vida. Não deixe uma pandemia, não deixe essa pandemia frustrar a sua vida, colocar terror na sua vida, porque o nosso Deus é maior que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maior que tudo. Aleluia! Ele é Deus. Firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se deixar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se nada for, Ele é Deus, se tudo é certo, Ele é Deus. Continua
Deus. Tu és Deus soberano em nossas vidas. Não faz soberano, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Irmão Alain. Palavra do nosso Deus, amado. Palavra abençoada. Aleluias. Que nós não viemos, amados, invejar o ímpio nas suas prosperidades. Aleluia. Porque o fim deles a gente já sabe qual é, se ele não se converter, né? Mas aqui, amados, eu creio que cada um de nós almejamos o céu. Aleluia. Que cada um de nós não estamos apegados nessas coisas terrenas, porque nós estamos aqui só de passagem. Porque o Senhor não tarda a vir para buscar a tua igreja. Mas é para levar tudo de uma vez? Não. O Senhor pode voltar para mim ainda hoje, eu não sei. Amanhã eu não sei. Eu só sei, amado, que eu tenho que estar preparado para a volta do Senhor. Aleluia. No nosso caso, no meu caso, no caso de vocês, é a mesma coisa. Nós esperamos o arrebatamento da igreja, o Senhor vir buscar, levar a tua igreja. Mas nós sabemos que nem todos vão passar, amados. O Senhor voltará para uns primeiro. E como é que nós está a nossa vida diante do Senhor? Como é que está eu diante do Senhor? Aleluia. Mas o que enquanto o diácono Alain pregava, amados, eu estava ali pedindo ao Senhor para aumentar a minha fé, dia após dia. Porque, amados, quanto mais aumentamos a nossa fé, quanto mais nós buscamos, aleluia, mais nós perseveramos no caminho ao qual está proposto para cada um de nós. Aleluia. Que Deus abençoe você, igreja. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Quero aqui avisar, meus irmãos,